são seus. Viu nossa miséria, nossa condição, sem uma esperança, sem uma razão. Com sua graça, com seu perdão, temos vida nova em Jesus. Ele é o Filho amado, o prazer do nosso Pai. Tem em suas mãos o poder de nos guiar. Juntos levantemos sempre nossas mãos e a uma voz louvemos o Senhor, Senhor da glória, o Rei, Rei de vitória. Somos convidados para adorar o único verdadeiro Deus. Como Pai gracioso, veio nos amar, preocupado com os que são seus. Ele viu que nossa miséria, nossa condição, sem uma esperança, sem uma razão. Com a sua graça, com o seu perdão, Ele é o Filho amado, o prazer do nosso Pai. Tem em suas mãos o poder de nos guiar. Juntos levantemos sempre nossas mãos e a uma voz louvemos a Jesus, o Senhor, Senhor da glória, Senhor da história. Ele é Rei de vitória. Cristo que, sendo o eterno Filho de Deus, se fez homem, e assim foi e continua a ser Deus e homem em duas naturezas distintas e uma só pessoa para sempre. Hoje nós começamos a celebrar dentro do nosso período do ano o momento da Quaresma, que são os 40 dias que antecedem a Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês perceberam que a nossa cor predominante é a cor roxa, que é a cor que nós usamos para simbolizar esse momento, que nós lembramos da vida de Jesus Cristo, e especialmente da sua morte, do seu sacrifício e da sua ressurreição. E nós vamos falar sempre enfatizando sobre esse nosso Senhor Jesus, que veio como homem pleno e como Deus verdadeiro para nos salvar e para nos conceder uma nova vida. Convido você, nesse momento, a se colocar em pé. Nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, nos primeiros versículos do Evangelho de João. Como de costume, eu leio o primeiro versículo, os irmãos leem o segundo, e assim, alternadamente, até o final. No princípio, era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus.
Todos juntos? Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Amém. Você é muito bem-vindo no nosso meio, na nossa celebração. E hoje nós temos a alegria de receber o Ministério de Louvor da nossa Igreja Mãe, Igreja Presbiteriana de Campinas, que vai nos conduzir nesse momento precioso. Que Deus abençoe ricamente a vida de todos vocês. Oremos ao Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Muito obrigado, porque depois dessa semana, o Senhor nos traz de volta aqui, Senhor, para te adorarmos e contemplarmos a beleza do Senhor. Obrigado porque durante toda essa semana, o Senhor cuidou de cada um de nós como a menina dos teus olhos. E neste momento, ó Deus, ajuda-nos pelo teu Espírito Santo, que possamos te adorar em espírito e em verdade. Que o nosso falar, o nosso meditar sejam agradáveis a ti, Senhor. Nós te adoramos, nós rendemos ao Senhor todo o nosso louvor. Que possamos fazer isso com alegria, ó Deus, em temor, ó Pai. Muito obrigado. Enche-nos, ó Deus, com a tua presença e fala conosco. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Louvar ao Cordeiro que está vivo. Cante a Ele. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Cantar uma canção ao Cordeiro. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu. Sobre a terra e céu, para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, para sempre. Nós te louvamos, Senhor. E ao humilde de coração. Esse é o nosso Deus. Por isso damos toda a honra, toda a glória a Ele. Cante. Cante.
Querido Deus, nós louvamos a tua santidade, nós te engrandecemos porque o Senhor é o nosso Pai Celestial. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que cuida das nossas vidas. Um Deus que é tão alto, tão santo, tão sublime. E mesmo assim, ó Pai, vê o nosso coração contrito neste momento. Pai querido, perdoa as nossas falhas, as nossas mazelas. Tudo aquilo que nós fazemos, ó Pai, que não agrada ao Senhor, e tudo aquilo que nós deixamos de fazer, que também não agrada ao Senhor. Pai, tem misericórdia das nossas vidas. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Que o Senhor possa olhar para nós, ó Pai, pela lente do sangue de Cristo, que nos perdoou ali na cruz, que derramou o seu sangue pelos nossos pecados. Pai querido, faz com que possamos andar num caminho de retidão, guardar a tua palavra, Senhor, na tábua dos nossos corações, para não pecar contra ti. Caminhar na santificação, Pai, é o que nós queremos, mas muitas vezes, aquilo que nós queremos fazer, nós não fazemos, porque esta carne, ó Pai, nos impulsiona muitas vezes para caminhos tortuosos. Tenha misericórdia de nós, perdoa, Senhor, as nossas falhas, os nossos pecados. É o que nós pedimos a Ti em nome de Jesus. Amém. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Cante ao Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, e as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, Pra dizer que Tu és o
justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Graças a Deus. Nós louvamos ao Senhor por tudo que Ele tem nos dado, por tudo que Ele tem feito por nós. Chegou um momento importante do nosso louvor e da nossa adoração, que não é dar nada a Deus. Porque como é que a gente pode dar algo ao Senhor se tudo é dele? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela existe. Então que nós possamos entender isso para as nossas vidas, que o Senhor nos deu o privilégio não de ser dono de todas as coisas que estão nessa terra, mas sermos administradores. Que nós possamos utilizar todos esses recursos que o Senhor nos deu para os seus propósitos. Esse é o princípio bíblico da mordomia, que nós possamos usar bem esses recursos. Então, neste momento que você tem agora para contribuir, você vem à frente, faça o seu depósito via Pix, que você se sentir à vontade. Mas não deixe de louvar ao Senhor também desta forma. Nós louvamos com hinos, com orações, com cânticos, mas louvamos ao Senhor também, devolvendo a Ele tudo aquilo que Ele, parte daquilo que Ele nos tem dado. E nós louvamos ao Senhor enquanto nós todos possamos contribuir neste momento. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas.
pode se assentar. É especial, nós podemos cantar a esse Deus grandioso, poderoso, que fez todas as coisas e nos ama, apesar de nós, apesar das nossas limitações, apesar das nossas falhas, apesar da nossa inclinação ao mal. Esse Deus que se importa conosco é aquele que vem em nossa direção, nos traz para junto dele, nos reconcilia com ele e estabelece para conosco uma aliança. É o Deus que nós cremos, o Deus da aliança. E se Deus estabelece conosco uma aliança, tudo aquilo que nós somos e temos está debaixo dessa aliança. É exatamente por isso que na nossa igreja nós entendemos que um dos momentos especiais para a nossa liturgia é quando nós temos a possibilidade, enquanto discípulos e discípulas de Jesus, de trazermos os nossos filhos até aqui à frente, para que eles recebam também o selo da aliança que é o batismo. Hoje nós teremos esse momento especial de batismo de algumas crianças da nossa comunidade. E eu queria então chamar para que viesse aqui à frente a Johanna. Johanna, traz o papai e a mamãe aqui, por favor. Pode trazer a Gabi e a Radassa também, pode vir, vem todo mundo. A Johanna vai vir aqui, vai ficar aqui à frente. Vem para cá. Vou pedir para o pessoal aqui me ajudar a tirar um pouquinho essas coisas da música, para as crianças ficarem bem à vontade, tá bom? Vou pedir para a Olívia vir aqui. Olívia, você pode trazer papai e mamãe aqui à frente, por favor. Anne, cadê você, Anne? Vem para cá, traz papai e mamãe aqui. E o Joca, cadê você, Joca, meu amigo? Ah, vem para cá, traz o papai e a mamãe aqui. Muitas pessoas às vezes não entendem, né, esse momento, por acreditarem que o batismo ele está ligado com uma questão de a capacidade de nós crermos ou fazermos alguma coisa diante de Deus. Mas nós entendemos que como selo de uma aliança, nós não podemos deixar de fora, como eu disse, aquilo que o próprio Deus nos deu de mais precioso. E esse comprometimento que acontece agora é um comprometimento da parte dos pais. Então é por isso que eu passo nesse momento a fazer algumas perguntas a estes pais, que têm essa responsabilidade agora, diante de Deus e de uma comunidade, para com os seus filhos, tá bom? Eu vou fazer para vocês algumas perguntas e gostaria que vocês respondessem, tá bom? E a primeira delas é: vocês creem que Deus estabeleceu graciosamente, porque não é a capacidade e o merecimento de vocês, por graça, Deus estabeleceu uma aliança para com vocês, e que essa aliança se estende também da mesma maneira aos filhos de vocês? Vocês creem nisso? Sim? Amém. E vocês prometem, então, ensinar os seus filhos a amarem e obedecerem ao Senhor, através das palavras, mas também através das ações de vocês, até que eles mesmos possam reconhecer o senhorio de Jesus sobre a vida deles? Sim. Vocês prometem orar por eles e também com eles, a fim de que eles descubram o prazer de viver em comunhão com o Senhor? Vocês se comprometem em orar com eles e por eles? Sim. E mais, vocês se comprometem em trazê-los regularmente à igreja, a fim de que aqui eles sejam também fortalecidos pelo convívio comunitário e eles possam olhar e se espelhar na vida de outros discípulos e discípulas de Jesus? Vocês se comprometem em trazê-los? Sim. Sim, amém. Boas respostas. Mas a gente não faz pergunta apenas para os pais, né? A gente também faz algumas perguntas para a igreja. Por quê? Porque nós entendemos que como família estendida, nós também agora passamos a ter compromisso para com essas crianças.
Por isso, repare muito bem no que você vai se comprometer nesse momento. Preste muita atenção no que eu vou te perguntar. E a partir do momento que você responder sim, você vai estar assumindo um compromisso com a Johanna, com a Olivia, com a Anne e com o Joca. Tá bom? Posso perguntar? Vocês estão preparados? Vocês recebem hoje essas crianças como parte integrante da família de Deus, membros menores da nossa comunidade, vocês os recebem, sim? Presta atenção, hein? Presta atenção. Vocês se comprometem em oferecer bom testemunho a eles, a fim de que eles possam se espelhar em vocês no desenvolvimento da fé. Não responde ainda não, pensa um pouquinho. Você está se comprometendo nesse momento com a Johanna, com a Anne, com a Olivia e com o Joaquim, que você vai oferecer um bom testemunho, que ele vai poder olhar para você, para que ele possa também crescer e desenvolver a fé, como você também tem buscado diante de Deus. Você se compromete com isso? Sim? Crianças, vocês ouviram, né? Eles se comprometeram, vocês podem cobrar. Eu queria, nesse momento, convidar para que viesse aqui à frente, me ajudasse durante esse tempo, reverendo Ricardo Matos, para que ele possa, daqui a pouco também, fazer o batizado da Johanna, sua neta, mas nesse primeiro momento, me ajudar aqui, para que a gente possa realizar os batismos. Obrigado, querido. Joaquim, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Deus eterno, que a cada dia o Senhor cultive no coração do Joaquim a alegria pelo estudo da Tua Palavra. Coloca no coração dele o desejo de Te conhecer mais e mais. Que ele cresça em estatura, mas também em graça diante do Senhor. Que o Senhor dê aos seus pais entendimento e sabedoria e sensibilidade no cuidado do Joaquim, Pai, e que eles possam testemunhar do amor do Senhor em todo momento, com atitudes e palavras para a vida dele. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Anne, sua linda, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Deus eterno, que o Senhor continue trazendo a essa família a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente sequer pode pedir, pensar ou imaginar. Eles percebam que o Senhor nunca nos abandona. E que, por meio da vida dessa menina linda, que o Senhor trouxe para que todos pudessem se alegrar, o Senhor se mostre presente a eles. Em nome de Jesus. Amém. Oi, linda. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Deus eterno, continua, Pai, em todo tempo, fazendo que o seu nome seja proclamado de geração em geração. E que os pais possam contar aos seus filhos aquilo que eles aprenderam de seus pais. Que isso seja uma realidade e que o crescimento, o desenvolvimento na fé seja percebido em todo momento. Deus, derrama graça, entendimento, sabedoria. Que, enquanto pais, Mateus e Ana Laura, possam em todo o tempo perceber a força do Senhor os renovando a cada manhã por meio das suas misericórdias. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. André e Raíssa, a promessa é para vocês, para suas filhas, e agora a Johanna está incluída nesta aliança e nessa promessa bendita. Johanna, filha da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém. Querido Deus e Pai, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, porque Tu és um Pai, um Deus de amor e de misericórdia, que estendeu as bênçãos da aliança que o Senhor fez com o Teu Filho Jesus Cristo a nós. E obrigado a Deus, porque o Senhor a estende também aos nossos filhos e filhas. E nós te agradecemos nesta hora, Senhor, porque olhamos para o passado, e André e Raíssa podem olhar e ver na vida dos seus avós, dos seus pais, essa aliança avançando e se perpetuando na vida também das suas filhas. Te damos graças por isso e te pedimos que nesta hora, onde eles assumem a responsabilidade que lhes cabe neste momento, o Senhor fortaleça as suas mãos, como as mãos de todos os pais que estão aqui consagrando a Deus os seus filhos e filhas pelo batismo. E que o Senhor fortaleça e abençoe a vida desta igreja, que se compromete também a participar da criação, do desenvolvimento destas crianças para o reino de Deus. Obrigado pelos pastores, obrigado pelos líderes desta comunidade, que incluídos nesta missão tão especial, também estendem as suas mãos para serem parceiros de oração, de aconselhamento a estes casais e a essas famílias. E te louvamos, ó Deus, e te pedimos que, como o Senhor tem abençoado a Radassa e a Gabriela, o Senhor abençoe ricamente a vida da Johanna, para que ela cresça segundo a tua vontade e os teus propósitos. E quem sabe o Senhor um dia a chamará para um ministério específico na tua igreja, como uma missionária, ou como o Senhor desejar. E que o Senhor faça dela, Senhor, luz para o mundo, sal da terra, como o Senhor deseja dos seus filhos e das suas filhas. É em nome e para a glória do Senhor Jesus que nós oramos e tudo te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Que Deus derrame graça sobre vocês, continue os sustentando. E eu queria mostrar para você, Joaquim, Anne, Olívia e Johanna. Essa é a família estendida de vocês. Vocês podem contar com esses que estão aqui, porque hoje eles se comprometeram a ser espelho para vocês, para o desenvolvimento da fé de vocês. Estarão atentos ao cuidado de vocês e que a gente possa viver isso de fato, como uma família que o Senhor preparou. No final do nosso encontro, você vai poder cumprimentar os pais e também ver essas crianças lindas. Que Deus os abençoe. E por falar em criança linda, eu quero chamar todas as crianças lindas dessa igreja para virem aqui à frente. A gente tem um tempo agora onde os nossos pequenos vão ouvir a respeito do amor, do cuidado, da graça e da misericórdia de Deus, de forma que isso faça sentido para a mente e para o coraçãozinho deles. Nós entendemos que Deus estabelece essa aliança que se estende a eles e nós temos o comprometimento no ensino e no cuidado deles. Não é um tempo para eles serem entretidos lá embaixo, enquanto os pais conseguem prestar atenção aqui na mensagem. É o momento onde eles serão conduzidos pela palavra na direção do Evangelho. Você continue orando pelo nosso ministério infantil, por todos aqueles que têm se disposto a estar com as nossas crianças e que têm feito um trabalho muito, muito especial. Oremos pelos nossos pequenos. Deus eterno, que o Senhor fale também nessa manhã a mente, ao coraçãozinho das nossas crianças, que elas possam ser despertadas pelo Teu Santo Espírito, que elas possam aprender da Tua palavra, que elas possam ser testemunhos vivos, aonde o Senhor as levar, na escola e na família, que seus pais, que seus amigos possam ser impactados por aquilo que o Senhor está fazendo na vida de cada um desses pequenos. Que o Senhor fale também ao nosso coração. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Você que tem filhos aí de 0 a 3 anos, se tiver qualquer necessidade, logo aqui embaixo, a gente tem o nosso berçário e fraldário para te ajudar naquilo que você precisar. As nossas crianças podem sair e, enquanto isso, nós ouviremos uma canção para preparar também a nossa mente e ao nosso coração para ouvirmos a palavra de Deus.
pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Quem é Jesus para você? Essa talvez seja uma pergunta simples, até porque, se a gente está em uma comunidade cristã, a gente parte de alguns pressupostos que você tem alguma perspectiva a respeito de Jesus. Nós vivemos em um mundo onde a cultura cristã, ela, ainda que tenha sofrido algumas mudanças ou até rejeições, é algo natural de ser percebida. Então, muitas vezes, nós criamos na nossa mente uma determinada perspectiva, uma determinada resposta para essa pergunta. Mas ela pode, às vezes, estar um tanto quanto equivocada. Porque ainda que nós, ao sairmos pelas grandes livrarias, encontramos títulos sugestivos que apontam Jesus como o maior líder, administrador, psicólogo que já existiu, será que de fato é isso que ele é? Ou nós deveríamos buscar, a partir das Sagradas Escrituras, um outro caminho, que nos apresenta a realidade de quem Jesus é. E mais, o seu papel fundamental para a minha vida e para a sua vida. O que existe de prático para nós saber que ele existe e saber quem ele é? Quais são as implicações disso? Por que é importante conversarmos e pensarmos a respeito disso? Quais são os efeitos diretos disso no nosso cotidiano, na nossa vida prática? Alguma coisa interfere? Alguma coisa muda? Saber quem Jesus é e pensar biblicamente a respeito dele pode mudar a maneira que eu e você enxergamos as coisas à nossa volta? A gente começa hoje uma nova série, Nada Além de Cristo, onde vamos caminhar a partir das próximas semanas com reflexões na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses. Nesse sentido, eu queria hoje refletir nessa perspectiva de olhar para Jesus como aquele que é a imagem do Deus invisível. Quero, entanto, convidar você nesse momento para fazer isso olhando para a palavra de Deus e realizando a leitura de Colossenses, capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 23. Você pode abrir, ligar a sua Bíblia para acompanhar essa leitura. Eu a farei na NVI, na Nova Versão Internacional. Você pode acompanhar também aqui na projeção o texto da palavra de Deus que nos diz o seguinte: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias,
poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos, por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Oremos. Deus eterno, que a sua palavra venha como uma espada penetrante ao nosso coração, nos trazendo sabedoria, sensibilidade, discernimento, para compreendermos aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. No nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos, essa carta que o apóstolo Paulo escreve a uma determinada igreja, começa com ele se alegrando pela vida daqueles irmãos, falando sobre aquilo que ele conhecia e já tinha ouvido deles, e acima de tudo, o efeito e o impacto do evangelho na vida deles. Aquilo que pode mudar efetivamente, transformar a vida de alguém e a vida de uma comunidade, é uma compreensão real a respeito de quem Cristo é. Como eu disse para vocês, nós podemos dizer que acreditamos em Cristo, que ouvimos falar de Cristo, mas a nossa compreensão real de quem Ele é faz toda a diferença. E é isso que Paulo começa dizendo e percebendo no contexto daquela igreja, e ele quer deixar isso ainda mais claro. Então, a partir do versículo número 15 do primeiro capítulo, ele vai fazendo esse apontamento sobre Cristo, a imagem do Deus invisível. Você crê em Deus? Você sabe que Ele existe? Você crê que Ele existe, mas você não consegue vê-lo, você não consegue tocá-lo, Ele é apenas uma força, algo para você que está distante. Ele vai dizer, olha, Deus entrou na história. O nome dele era Jesus. Ele veio viver entre nós e dar testemunho da sua divindade. Aqui nós, então, começamos a aprender um pouco mais a respeito de Cristo, dos seus efeitos, e entendemos, então, que em Cristo e por meio de Cristo foram criadas todas as coisas. Nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, visíveis e invisíveis, tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é de antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Isso nos ajuda a tirar algumas dúvidas ou alguma confusão da nossa cabeça. Porque, para muitos, Jesus, ele até é um ser que tem uma áurea de divindade, mas que foi, em algum momento, criado por Deus para ser maior do que as outras criaturas. Nós não cremos assim. Nós cremos que Jesus é aquele que faz todas as coisas existirem. Nós iniciamos hoje o nosso tempo lendo o Evangelho de João, que diz que no princípio é aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus, e tudo que existe foi feito por meio dele. Jesus é a força motriz que fez o universo existir.
tudo começa a acontecer por conta dele. Se Deus disse, haja luz, se Deus disse para que as coisas viessem à existência, Jesus é aquele que é a palavra. Por meio dele, as coisas vieram a existir. O aspecto criacional que muitas vezes nós separamos de Jesus e direcionamos ao Deus Criador, como se ele viesse em uma etapa posterior, é um conceito complicado, porque Jesus é aquele que estava lá. E por que é importante nós entendermos que por ele e nele todas as coisas foram criadas? Para nós termos a certeza também e a convicção que ele é a resposta para todas as coisas. Saber que ele é responsável pela criação de todas as coisas nos faz olhar para tudo que está à nossa volta de uma maneira diferente. Faz a gente perceber que, inclusive, os nossos processos criativos e aquilo que a gente pode realizar só é possível porque, no princípio, ele cria todas as coisas. E mais, nos leva a agora um entendimento de que nós também somos criaturas, feituras dele. Em Cristo Jesus, nós passamos a encontrar a nossa identidade. Porque se eu e você estamos aqui, se eu e você respiramos, nos movemos e existimos, é por causa dele. Sem ele, nada que existe seria feito. Isso já pode ou deveria gerar em nós uma sensação de gratidão. Eu e você estamos aqui nos movendo e existindo, porque Jesus tornou isso possível. Esse aspecto criador, atrelado a ele, nos faz ter ainda mais segurança do seu comprometimento para conosco, em meio às lutas e os desafios. Por quê? Porque é aquele que cria, é aquele que faz, é aquele que se importa. O amor de Jesus para com a criação, para comigo e para com você, é o que nos fortalece, muitas vezes nos traz novo ânimo e novo fôlego em meio às lutas, às diversidades e às dificuldades comuns do dia a dia. Mas isso se estende além. Por quê? Porque em Cristo e por meio de Cristo, nós não simplesmente fomos apenas criados, nós também fomos reconciliados com Deus. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Porque Jesus, além de um aspecto criador, tem um aspecto reconciliador. Porque ainda que nós tenhamos sido criados à imagem e semelhança de Deus, a nossa busca pela autonomia nos afastou totalmente do Criador. Eu e você, seres humanos, optando por seguir o nosso próprio caminho, o nosso próprio coração, constantemente nos percebemos distantes de Deus. E isso se dá desde o princípio da criação, quando a humanidade, buscando ser igual a Deus, se afasta de Deus. Quando aquilo que nós chamamos de pecado entra na história da humanidade, nós passamos a experimentar a dor, o sofrimento, o caos e a morte, que são comuns para a gente. Mas a gente não percebe que isso é uma realidade, porque nós estamos em um estado de rebeldia, de rebelião, de distância, de confronto, de conflito contra Deus. Estamos amparados no nosso jeito. Estamos ocupados demais, buscando ser a nossa própria divindade. Nos colocando no lugar de Deus. Qual é a única solução para que isso seja consertado? Que nós sejamos reconciliados com Deus? Alguém fazendo aquilo que nós não poderíamos fazer. Se nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Jesus é aquele que nos reconcilia com o Senhor por meio da sua própria morte. Se nós tínhamos uma dívida de sangue que não poderia ser
paga por nós mesmos, porque a nossa bondade nunca seria aceitável diante de um Deus que é completamente bom. Jesus, o Deus encarnado, é aquele que faz isso, entra na história para que nós possamos ser reconciliados, trazidos de volta. Eu e você hoje podemos ter paz com Deus, porque Jesus tornou isso possível. Você consegue perceber esses aspectos a respeito de Jesus? O aspecto criacional, ele estava no princípio fazendo todas as coisas, tudo existe por meio dele. Ele é a força que movimenta o universo, mas ele é aquele também que entra na história, se faz pequeno, criatura humana como eu e você, e caminha resolutamente na direção da cruz, para derramar sua vida e o seu sangue, por amor a mim e a você, apesar de nós não merecermos. Graciosamente, ele se entrega por mim e por você. Mas em Cristo e por meio de Cristo, então, nós agora que fomos reconciliados, somos justificados e santificados. Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados, firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho. E agora a gente percebe que é por meio de Cristo, que nós que não éramos justos, que éramos inclinados ao mal, que nas palavras do próprio apóstolo Paulo, fazíamos o mal que não gostaríamos e deixamos de fazer o bem que até queríamos fazer. Nós que éramos incapazes de sermos percebidos bons por Deus, nós que éramos incapazes de sermos justos, nós que éramos totalmente injustos, em Cristo Jesus agora somos justificados. Ele é quem nos faz justos. Você não é justo pela sua bondade. Você não é justo pela sua capacidade de seguir preceitos e regras. Você não é justo porque você observa alguns mandamentos. Você é justo porque Jesus te justificou. Eu e você não somos bons como nós achamos que somos. E esse talvez seja o maior baque e o maior confronto que nós temos diante de Jesus. E é isso que muitas vezes assusta as pessoas, porque quando nós passamos a enxergar a vida dessa maneira, a nossa dependência de Jesus, ela tem que ser total. E a gente tem dificuldade com isso, porque no fundo a gente confia na nossa capacidade, na nossa força de vontade, no nosso jeito de realizar as coisas. A gente inclusive olha para os outros agora em uma perspectiva de que, olha, eu consigo atender melhor isso do que ele ou do que ela. Para que a gente se engane e passe a acreditar que de alguma maneira, ok, Deus, ele age graciosamente, ele me ama, mas também, olha só para mim, eu mereço, né? Olha o meu comportamento, olha a minha capacidade de fazer as coisas. Olha só como eu sou melhor do que aqueles que estão à minha volta. Não. Eu e você somos justificados, única e exclusivamente por causa de Cristo. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você. Tem a ver com o fato de Jesus ter morrido em nosso lugar e o Espírito Santo ter alcançado o nosso coração, nos levado a perceber e nos convencido do pecado, da justiça e do juízo. Agora repare, isso de maneira nenhuma é uma desculpa para que a gente continue vivendo no mesmo caminho e na mesma direção, tendo a mesma postura, realizando as mesmas coisas, fazendo tudo do mesmo jeito. Não. Nós somos justificados em Cristo e nele nós somos santificados. Nós somos conduzidos ao amadurecimento, à estatura e o caráter do próprio Cristo. O Deus que nos ama e nos aceita como somos e estamos, nos ama demais para deixar que a gente continue da mesma maneira. E é por isso então que Ele nos conduz dessa forma. Em Cristo nós somos justificados e agora somos santificados.
É Ele que faz isso em nós, pela ação do Santo Espírito. O próprio Cristo é que torna isso possível. Eu não sou santo porque eu sou melhor ou porque eu cumpro melhor algumas tarefas. Eu sou santo porque em Cristo Jesus eu fui separado. Essa é uma compreensão que muda a nossa forma de enxergar tudo à nossa volta e nos leva a depender ainda mais de Jesus. E isso constrange tanto o nosso coração que nós não conseguimos mais ficar parados, nós não entramos em uma inércia, muito pelo contrário. Nós somos conduzidos agora, a partir de uma responsabilidade, a viver a missão que nos foi confiada. Em Cristo e por meio de Cristo, nós somos chamados a uma missão. Vocês ouviram que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu me tornei ministro. Paulo está dizendo aqui para eles que existe agora um certo fluxo de informação sendo gerada e passada de um para outro. Ele se tornou ministro desse evangelho, agente desse reino, anunciador dessas boas novas, por conta de Cristo. Por quê? Em Cristo nós somos chamados a uma missão. Eu e você não somos simplesmente justificados e santificados para sentar em um banco ou em casa na frente da televisão e dizer, agora eu tenho endereço no céu, vou esperar a minha morte chegar e um dia eu vou morar em um lugar onde tem ruas de ouro e casas de cristal. Não. Eu e você somos chamados para viver uma missão. O nosso coração é tão constrangido pelo amor de Deus revelado em Cristo Jesus, que a gente olha e fala, como eu posso guardar isso para mim? A gente tem vivido coisas tremendamente especiais num ano dessa igreja. Eu tenho visto a cada semana pessoas chegando aqui, quebradas, frustradas, decepcionadas, abatidas, sobrecarregadas, cansadas. E Deus tem trazido alívio e descanso. Deus tem feito novas todas as coisas por meio de Cristo na vida dessas pessoas. É impossível olhar para isso e ter uma compreensão real de quem Jesus é e do que Ele faz na nossa vida e na nossa história e simplesmente me omitir quando eu saio daqui e olho para aqueles que estão à nossa volta, cansados e sobrecarregados, frustrados e abatidos. A nossa missão é viver o Evangelho, é transbordar do Evangelho, é anunciar o Evangelho com atitudes e palavras, para que pessoas possam ser impactadas, convencidas do pecado e do juízo, da justiça, pelo próprio Espírito Santo, que venham a crer e que venham a viver nessa nova perspectiva. Nós nos reunimos em comunidade e sabemos das nossas limitações. Nós não somos perfeitos, continuamos aqui em um corpo corruptível, com tendências de um coração corrupto, que muitas vezes volta à sua configuração original. Mas agora, nós sabemos que somos em todo o tempo fortalecidos pela graça, renovados pela misericórdia e apoiados por outros discípulos e discípulas de Jesus que Ele coloca em nosso meio para nos ajudar, para nos fortalecer. Isso nos faz entender porque não dá para eu dizer que eu sou um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus que optou por viver a solidão. É impossível. Por quê? Porque tudo que nós aprendemos de Cristo nos leva a uma vida comunitária, a apoiarmos uns aos outros, a encorajarmos uns aos outros, a servirmos uns aos outros, a amarmos uns aos outros.
Jesus, olhando para os seus discípulos e falando que as pessoas os perceberiam como discípulos, não disse que isso se daria pela maneira como eles se vestiriam ou pelas canções que eles cantariam, mas eles seriam percebidos como discípulos quando amassem uns aos outros. Esse é o grande desafio, que não é fácil para nenhum de nós. Por quê? Porque isso não é natural para o nosso coração. Mas em Cristo Jesus, nós podemos viver isso. É Ele que nos leva a amarmos os nossos inimigos, mas é Ele também que muda na nossa mente, inclusive, o conceito de amor. Amor não tem a ver com um sentimento colorido, cintilante, explosivo, que aparece de uma hora para outra no nosso coração. Amor tem a ver com atitude, tem a ver com decisão. Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho, entrou na história, na pessoa de Jesus. A decisão de Deus é o que nos sustenta. Conhecer a Cristo é o que nos move. Ter a certeza de que um dia estaremos com Ele e Ele enxugará de nossos olhos todas as lágrimas, é o que nos enche de esperança. Para a gente pensar um pouquinho a respeito de tudo isso que a gente conversou e para sermos desafiados diante da palavra de Deus, eu queria deixar algumas perguntas para você. Você tem dúvidas sobre o sentido da sua existência? Para que você existe? Por que você foi criado? Qual a razão de ser? Qual é o seu significado? Onde está firmada a sua identidade? Em Cristo. Nós fomos criados para glorificar Deus, nos satisfazer em um relacionamento real e sincero com Ele. Você já percebeu como nosso coração é inclinado ao mal? Em Cristo, nós fomos reconciliados com Deus de maneira que não poderíamos fazer sozinhos, pois nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos reconcilia. Você tem tido dificuldade de viver uma vida que efetivamente faça o Senhor sorrir? Uma vida onde você agora é justificado e santificado, dá testemunho do próprio Deus? Em Cristo, nós somos graciosamente justificados. E pela ação do Espírito Santo, estamos sendo transformados para refletir o caráter do nosso Redentor. Você sabe qual é a sua verdadeira vocação? Que te impede de transbordar do Evangelho, onde Deus tem te colocado. Nós fomos comissionados por Cristo a compartilhar o Evangelho em atitudes e palavras. Conhecer a Cristo é conhecer a nós mesmos. Eu só posso saber mais de mim à medida que eu conheço mais aquele que moveu tudo para que eu fosse criado. Cristo é aquele que estabelece então a nossa identidade. Eu constantemente tenho dito isso para vocês. A sua identidade não está firmada em nenhum outro lugar, em nenhuma outra coisa. Nem naquilo que você realizou ou que você vai realizar. Nos seus erros ou nos seus acertos, nos seus sucessos ou no seu fracasso. A sua identidade passa a estar estabelecida agora em Cristo Jesus. Nele, você é uma nova criatura. Deus olha para mim e para você, e Ele não enxerga mais os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas limitações. Ele olha para mim e para você, e Ele vê o sacrifício, Ele vê o sangue, Ele vê a morte do Cordeiro. É por isso que agora nós passamos a ser percebidos como justos e santos separados. Porque Jesus é quem realiza. Ele é quem faz novas todas as coisas. Queria convidar você nesse momento a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Eu quero orar pela sua vida.
Deus poderoso, gracioso e misericordioso. Deus que pode fazer novas todas as coisas. Nós clamamos, Senhor, que o conhecimento de quem Jesus é mude a nossa vida completamente. Que possamos, Deus, viver para a honra e glória do Teu nome e encontrar prazer nesse relacionamento contigo. Cura as nossas feridas, nos sustenta em meio às nossas frustrações e decepções. Traz consolo e abrigo, alento ao coração abatido. E nos conduz, Deus, em missão, para que possamos ser os Teus pés e as Tuas mãos aqui na história, ajudando aqueles que ainda não sabem de fato quem Jesus é, a serem encontrados por tão grande amor. Nós oramos assim, agradecidos, e no nome daquele que torna tudo isso possível. Amém e amém. Graças a Deus. Colocar em pé, por gentileza, neste momento. Vamos louvar ao Senhor. Ele é o esplendor da glória do Pai. Ele é a expressão dos seus. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia.
Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é a expressão visível de Deus, o amor de Deus Pai e a comunhão santificadora do Espírito Santo, seja com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe, pode tomar o seu lugar novamente. Eu queria dar as boas-vindas a todos vocês, especialmente a você que está nos visitando hoje. Você é muito bem-vindo ao nosso meio e você é precioso demais. Nossa igreja tem servido aí cada um de vocês e nós estamos aqui também para andar junto com vocês. Se vocês já fazem parte de uma comunidade de fé, de uma igreja, mande seus abraços, transmita aí o nosso carinho para os seus pastores, para a sua liderança. Mas se você ainda não tem uma igreja, ainda está à busca de uma família de fé, nós podemos estar aqui para andar junto com cada um de vocês. O nosso convite é que possamos estar juntos no próximo domingo, nas próximas celebrações. E para você que é o nosso visitante, nós temos uma pequena lembrança reservada para vocês lá atrás. Lá atrás vocês também podem colocar os seus pedidos de oração e a nossa equipe de oração se compromete a orar por você, pelo menos pelos próximos 30 dias. Quero também agradecer aos nossos irmãos aí da Igreja Presbiteriana de Campinas por ter tido esse momento tão precioso conosco de adoração e de condução aí da nossa parte musical. A todos aí, muito obrigado. Nós temos aí também, a partir dessa semana, tudo acabou, carnaval acabou, recesso terminou, agora é vida que segue, não é verdade? Os nossos grupos de conexão começam a partir dessa terça-feira, terça, quarta e quinta, e você também é o nosso convidado para participar. Então, você pode falar com o Henrique, que está lá atrás, ele é o nosso responsável pelos nossos grupos de conexão. Se você quiser também hospedar na sua casa um desses encontros, também fale com o Henrique, que você será encaminhado. Faça parte. Você que não faz parte, você não sabe o que você está perdendo, momentos de comunhão, de oração, para nós podermos estar cada vez mais juntos no caminho do Senhor. Nossas mídias sociais continuam ativas aí e operantes, então siga o nosso perfil Metropolitana IPB em todos os perfis, em todas as mídias sociais, no YouTube, também no Instagram. Nós temos colocado muitas coisas de forma diária, né? Devocionais, dicas, encaminhamentos aí, fotos. Então você pode ir lá seguir o nosso perfil, curtir, compartilhar. E também, não sei se você reparou, nós temos a novidade porque nós temos também o nosso canal no Spotify e nas mídias aí de áudio. As nossas mensagens, conteúdos especiais estão sendo publicados por lá. Então ouça, quando você estiver no trânsito, quando você estiver querendo fazer algum tipo de exercício físico, ao mesmo tempo que você faz aquela musculação, você está fazendo aquele exercício espiritual, ouvindo o Rodrigo Leitão aí, né, o Paulo On, a resenha, a galera, todo mundo tem um conteúdo muito especial para você. Dia 9 de março, nós temos o início da classe de novos membros. Você que deseja conhecer melhor a nossa igreja, tendo em vistas a sua participação como membro, participe dos nossos encontros. Você tem aí o QR Code para fazer a sua inscrição. 9 encontros, 3 deles de forma presencial, e a nossa inauguração será no dia 9 de março, sábado, com um café da manhã, onde nós vamos dar o start. Então, acesse o QR Code. Quem tiver alguma dúvida, pode falar comigo. Vai ser um período muito bom, tendo em vistas também batismo, profissão de fé, transferência, tudo isso. Olha só, está chegando o acampamento das nossas crianças. 30 de maio a 1º de junho, meu alvo é Cristo. Nós estamos preparando uma programação muito especial. O acampamento vai ser no Swiss Park, no sítio lá da Igreja do Nazareno. E já estamos com as inscrições abertas, vagas limitadas.
Condição de pagamento especial para aqueles que, como eu, têm mais de uma criança, mais de um menino, isso é muito importante. Parcelamento, a gente quer facilitar a vida dos pais para que vocês possam trazer as suas crianças para que juntos, além de se divertir, de terem um momento fora do contexto normal, aprender a palavra de Deus. Meu alvo é Cristo. Então você pode, qualquer dúvida, falar com o nosso seminarista Jorginho ou procurar qualquer um dos pastores à disposição. Por fim, nós temos aí o nosso bazar. Terminando o culto, você vai ter um tempinho para tomar o seu café. Pode ir lá no nosso bazar, ver o que temos aí. Temos os produtos da Metropolitana, temos aí várias coisas. E todos esses recursos são utilizados integralmente na obra missionária da igreja. Agora, o último aviso aí, e eu chamei o Moisés, aquele mesmo Moisés das Tábuas da Lei, para trazer um recado especial para vocês, né? Esse Moisés é um Moisés atualizado, ele não carrega mais as tábuas de pedra, ele tem um iPhone, né? E é com ele que nós vamos começar a nossa escola bíblica dominical, que começa hoje. Você que caiu de paraquedas, é hoje que começa tudo. Então, daqui a pouquinho, você vai ter um tempinho aí para conversar, para dar um abraço no seu irmão. Exatamente 10h40, nós vamos chamar você para que você possa acompanhar. E como a nossa igreja é uma mãe, é generosa em todos os sentidos, nós sempre vamos oferecer para vocês os slides, né? Todo o material que faz parte da nossa classe de adultos, então você pode já escanear. É o 11º mandamento, escanearás o QR Code para você ter aí com você. Além disso, a nossa classe também de adolescentes vai funcionar aqui na sala ao lado. A classe de crianças também volta com força total, e toda a igreja vai ter esse período maravilhoso da escola bíblica dominical, que é a melhor escola que a gente tem, a escola onde a gente aprende a palavra de Deus, e a gente nunca se forma, né? Nunca se forma. A nossa formatura é quando Deus nos chamar desse mundo para o outro. Então participe aí, que Deus possa abençoar ricamente a sua vida. Vamos ter um momento de comunhão. 10h40 eu chamo todos vocês. Deus abençoe a todos.